Olá, meu nome é Olivia Pinheiro Della Moura. Hoje eu vou apresentar para vocês a disciplina de massoterapia e dentro dela nós vamos abordar o tema de drenagem linfática manual. O que vamos ver dentro da drenagem linfática manual? As contraindicações, as indicações e para quem você pode montar esse protocolo e estar associando a outros procedimentos dentro da estética. Vamos lá? Primeiro vamos começar lembrando a técnica de drenagem linfática manual, que vocês já viram na aula passada sobre a anatomia dos linfonodos, sobre os gânglios, o posicionamento deles, porém nós temos que relembrar para começar a prática em si. Então, o que a drenagem linfática faz? Ela visa melhorar as funções do sistema linfático, auxiliando no processo de movimentação e escoamento dessa linfa. Ela aumenta a motricidade fisiológica do linfágio. O que seria isso? A porção de vasos linfáticos que temos no nosso corpo. Ela relaxa ou amolece o tecido conjuntivo. Alterado por quê? Porque normalmente essa pele que vai precisar de uma drenagem vai estar edemaciada. Então a gente vai fazer a reabsorção do edema, seja venoso ou linfático. Como deve ser feita então essa drenagem linfática manual? Através de movimentos leves, suaves, em ritmos lentos, com ou sem o auxílio de óleos essenciais ou cremes. Porém, eu indico vocês a usar um creme e principalmente com ativo de centelha asiática, porque ele já tem a função drenante. Então, ele só vai potencializar ainda mais o nosso resultado. A duração média da sessão, então, vai ser de 60 a 90 minutos. O tratamento pode durar algumas semanas, principalmente se for entre pós-operatório. Quais os objetivos da drenagem linfática manual, então? Estimular a musculatura lisa dos vasos linfáticos, aumentar a velocidade de transporte dessa linfa, favorecer a nutrição celular, pela maior aporte sanguíneo, reabsorção de edemas, como a gente já citou, a desintoxicação, a regulação da temperatura corporal, a reforçar a capacidade de autodefesa, de autopurificação do nosso corpo humano. Então, entrando aí nas indicações faciais, o que eu tenho de indicação para quem eu posso passar esse protocolo? Então, eu vou passar para pessoas que têm problemas com acne, rosácea, involução cutânea, nosso querido envelhecimento, tensão e estresse, pré e pós-operatórios em cirurgias plásticas, rinites, sinusites, enxaquecas e olheiras também. Já no corporal, a gente tem as indicações de tratamentos de fibroedema geloide, ou lipodistrofia ginoide. O que seria isso, Popularmente chamamos de celulite. Insuficiência do retorno venoso, edemas, então linfoedemas, dores musculares e cansaços nas pernas, varizes, edemas e síndromes no pé, menstrual ou na menopausa, edema no período também gestacional, queimaduras, enxertos, pré e pós-operatórios, cicatrização, relaxamento e hematomas. Entramos então nas contraindicações para quem eu não posso estar indicando esse procedimento. Inflamações agudas, erisipela, que é causada por uma bactéria que se propaga pelos vasos linfáticos. Então, se eu vou transferir, movimentar essa linfa, eu não posso fazer essa contraindicação. Hipertensão não controlada, feridas abertas, infecções, insuficiências, tanto cardíacas, renais, quanto respiratórias, câncer inclusive de pele, trombose, tromboflebites, processos alérgicos, viroses em gerais, hipertireoidismo, tuberculose e septicemia, que é uma infecção do corpo também. Entrando aí, a gente vê as contraindicações que são relativas. O que seria isso? São pessoas que os médicos indicam, mesmo tendo uma patologia, para estar fazendo esse procedimento estético. Então, pessoas com varizes, o médico pode indicar. Câncer diagnosticado e estabilizado após a liberação médica também. E hipotensão e hipertensões controladas. Quando a pessoa toma um medicamento, ela pode estar fazendo. E aí entramos na parte prática. O que seria isso? Hoje eu vou demonstrar para vocês para onde a gente
dentro da pressão, você tem que ter uma pressão ideal. Então, vai calcular essa pressão de 25 a 45 milímetros de mercúrio. Baseie-se em aspectos da pele que não deve ter hiperemia, que é aquela vermelhidão, e nenhum inchaço. E não pode deixar o cliente dolorido, pois é uma massagem bem leve. No bombeamento dos linfonodos, a pressão ainda vai ser mais leve e suficiente para proporcionar esse líquido, para cima e fazer essa drenagem linfática, aumentar a reabsorção dos meios capilares. E a direção, então? Eu vou levar essa pressão e os movimentos sempre exercida na direção do fluxo linfático. Indicado na região, então, proximal a distal, que eu vou demonstrar ali para vocês logo mais. O sistema linfático é um sistema de mão única, ou seja, deve executar manobras no sentido inverso da drenagem. Não deve se fazer isso, porque ao invés de drenar, eu vou estar inchando ainda mais esse paciente. A velocidade, como citado no começo dos slides, tem que ser movimentos lentos. Então, as manobras devem realizar ritmos constantes, porém bem lentos. Cada movimento deve se completar-se aproximadamente 1 segundo e repetir 3 vezes no mínimo a cada ponto ou cada quadrante que eu vou explicar para vocês. Aqui uma pequena demonstração, então, para vocês lembrarem dos principais gânglios faciais, sendo eles supraclaviculares, submentoniano, auriculares, occipitais. E os principais gânglios corporais, os inguinais, os axilares, o externo, e ali logo na face. Aqui eu vou deixar essa imagem, enquanto eu demonstro para vocês lembrarem onde vocês precisam bombear primeiro. E a setinha é o sentido da linfa, onde você vai fazer todo esse processo. Então, vamos lá? Aqui você vai imaginar, vai fazer uma linha imaginária no seu paciente. Primeiro dividindo o umbigo para cima e o umbigo para baixo. Depois vai dividir cada lado da mão. Ah, professora, mas o que é proximal para distal? Então, se eu vou carregar para os axilares, obviamente que esse quadrante vai ser mais próximo a ele. Então, proximal a distal quer significar isso. Então, eu vou carregar toda essa linfa desse quadrante aqui para cima. Do outro lado, a mesma coisa. Ah, professora, então eu vi que eu tenho os inguinais aqui embaixo, que são mais perto do umbigo, então eu vou carregar próximo a ele, porque se eu for carregar daqui até o axial, vai ficar muito longe. Então, vamos seguir a mesma regra, proximal para distal. Espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula nós vamos abordar a parte prática. Agradeço a atenção de vocês. Obrigada.